Olá pessoal, estamos aqui em mais um Leque Conversa e hoje nós recebemos a ilustre presença do Luiz Bruno de Godoy, um artista. Pois é, isso aí. O que um artista está fazendo no laboratório de estudos em pedagogia do esporte? Isso é que a gente vai tentar descobrir. Fiquem conosco. Luiz, vamos começar nossa conversa exatamente tentando responder essa questão. O que um artista como você, com toda essa sua experiência, faz num laboratório de estudos em pedagogia do esporte? Qual relação, existe para que você esteja nesse laboratório? Vou te dizer que essa foi a pergunta inicial que eu me fiz ao entrar num curso de ciência do esporte. O que eu, enquanto artista, estava fazendo num curso de ciências do esporte. Eu acho que o que eu poderia responder dessa questão é a maneira com que foi esse processo de entrada dentro do curso, como se deu esse processo de entendimento do que era o esporte para mim e do que era a arte, que muitas vezes nós acabamos separando algumas coisas de maneira muito dicotômica e sem entender que existem proximidades. E eu me lembro lá na aula de pedagogia do jogo em 2011. Já 2011? 2011. Faz pouco tempo. Pouco tempo. Quando você disse, quando nós estamos em jogo as máscaras caem. E o que eu estudo na palhaçaria, dentro da perspectiva que eu trabalho, é pensando o palhaço não enquanto uma pessoa a representar um determinado papel, mas eu, ao assumir um nariz vermelho, que no caso é a menor máscara do mundo, dentro das máscaras do teatro, ela não tem o papel de esconder a minha expressão, mas ao contrário disso, de revelar aquilo que eu sou. Sem entrar em questões filosóficas do ser e do estar, mas ao colocar o nariz do palhaço, eu não tento representar um personagem, mas eu tento evidenciar todos os meus ridículos. Bom, e nessa disciplina de pedagogia do jogo, eu acho que essas questões começaram a ficar muito mais claras para mim. E faz total sentido pensar no jogo para pensar o palhaço, porque o palhaço é aquele ser que joga. Eu acho que foi muito interessante essa nossa aproximação, que se deu, como você disse, lá nessa disciplina, e talvez nesse momento, quando eu falo que no jogo as máscaras caem. Quando a gente começa a ter essa troca entre o que você estuda e desenvolve de trabalhos relacionados ao clown e de como a gente se aproxima ao entender a teoria do jogo. E aí se tem uma ligação óbvia muito estreita e importante, tanto no sentido de ganhos para nós na pedagogia do esporte, quanto acredito que você, ao conseguir entender as possíveis relações que começaram a ficar cada vez mais evidentes à medida que você se aprofundou, não necessariamente no estudo do clown, mas no estudo do jogo. E eu acho que houve um ganho mútuo a ponto de hoje a gente começar a falar de uma relação muito importante e muito esquecida na discussão do jogo e arte. Entendendo, e acho que todos já devem ter me escutado falar isso, de que para nós o esporte, antes de tudo, é um jogo. Então, se nós entendemos o jogo como talvez o grande objeto de estudo do laboratório, faz todo sentido a gente começar a se aprofundar em todas as perspectivas que o jogo nos traz. E essa talvez seja uma das mais evidentes. E pensando enquanto o jogo, enquanto essa manifestação maior, que está presente não só dentro, ele não se manifesta somente no esporte, mas ele se manifesta nas relações pessoais, ele se manifesta na arte e em outros aspectos também. E uma coisa que eu acredito que eu sempre fiz, eu fazia palhaço, eu tinha prática, eu estava lá em campo fazendo palhaço, mas eu sempre estudei as questões teóricas da palhaçaria em si. Mas quando eu me deparo com o estudo da pedagogia do jogo e olho que todos os elementos que compõem uma pedagogia do jogo estão presentes naquilo que eu faço enquanto artista, daí as coisas ficam um pouco mais claras para mim.
ficou mais claras, acredito que teoricamente, mas também na prática, e aí é uma provocação num bom sentido, o quanto essa discussão teórica, que não já fica evidente essa aproximação, não é mesmo a gente sem necessariamente, e aqui não é o objetivo no LEP Conversa, da gente se aprofundar nessas questões. Tem outras playlists do canal do laboratório, que vocês já devem estar acompanhando, que tem o objetivo de a gente aprofundar essa discussão. Aqui é exatamente uma conversa que permite essas contextualizações e essas aproximações. E aí, nesse sentido, como que essas discussões da pedagogia do esporte, que passam pela perspectiva da pedagogia do jogo, impactam as suas oficinas, os seus workshops relativos à palhaçaria? Certo. Que garanto que houve em determinados momentos uns choques, principalmente quando você me disse que ensinava o malabares a partir de uma proposta metodológica que muitas vezes era exatamente questionada dentro do laboratório. Isso era inclusive uma contradição, né? Não que necessariamente o malabarismo esteja relacionado com o palhaço, mas sim, agora, sim. Dentro de tudo aquilo que você faz nas suas propostas. Mas agora, recentemente, eu sempre ensinei o malabarismo por uma proposta tecnicista. Sempre, era inquestionável para mim, assim, eu nem pensava necessariamente como eu vou ensinar o malabarismo por meio do jogo, sabe? É um gesto técnico, motor e etc. Fino, exato. E agora, recentemente, com o Kaique, que eu tive a possibilidade de orientá-lo, foi um trabalho sobre o malabarismo. E nesse processo do ensinar malabares, estava para além do 1, 2, 3, 1, 2, 3, selfie, que né, o selfie é o movimento de uma mão a outra. E nós trabalhamos com a pedagogia do jogo. E as pessoas falaram para nós o quanto isso foi interessante. Não é a bolinha caindo no chão o tempo todo, não é eu pegar e continuar no gesto técnico, sabe? Era algo que a pessoa, ao mesmo tempo que ela fazia esse exercício, ela também sentia prazer por aquilo que ela estava fazendo. Não estou dizendo que o jogo é prazer, mas estou dizendo que não se tornava algo que a pessoa somente estava fazendo para chegar no objetivo de fazer o malabarismo. Ou seja, o malabares deixou de ser apenas um gesto mecânico, motor, que exige um refinamento, uma coordenação motora fina muito acurada, e passou a ser, dentro desse processo de aprendizagem, se abriu espaço para se aprender muito mais do que simplesmente um gesto motor. Eu posso te dizer. E que isso, não tenha dúvida, tem um impacto e uma aproximação com as discussões da teoria do jogo, que casam com aquela nossa discussão inicial aqui desse LEP Conversa, que foi exatamente a discussão sobre as máscaras caem. Né? Ou seja, a perspectiva do jogo que toca o humano. Né? E isso ficou mais em evidência nessas oficinas com o Kaique. Porque as pessoas, ao relatarem sobre o que estava sendo feito, elas falavam de que era muito legal, elas só continuavam na oficina justamente por isso, porque elas tinham trocas sociais e elas não se preocupavam com o erro. E é uma coisa que incomoda muito, muitas vezes, né? Nós nos preocupamos com o errar, e ao errar, não estou preocupado com o meu erro em si, mas com o que o outro acha de mim. E ali nós estávamos num ambiente de jogo, num campo de jogo, todos envolvidos com o jogo, e as coisas tinham uma fluidez muito melhor. E elas aprenderam malabares? Aprenderam malabares. Esse é o ponto-chave, né? Pois é. Porque parece que muitas vezes quando a gente fala de jogo, cai para esse lado do prazer, ou cai pelo grande problema que é o lúdico, palavrinha complicada na nossa área, porque ela é mel na boca de todo mundo adora falar de lúdico, mas poucas pessoas entendem o que é lúdico, por isso precisam estudar a teoria do jogo, e isso, ao pensar uma pedagogia do jogo, parece então que é uma pedagogia que recai meio para recreação, meio para o prazer, ou meio até para as questões mais filosóficas e pouco práticas no sentido do aprendizado do conteúdo em si. Lá as pessoas estavam para aprender malabares. Elas aprenderam malabares, aprenderam a fazer o malabares com o refinamento que se exige, mas elas aprenderam algo a mais. Com toda certeza. E com relação às oficinas de palhaçaria, a base que eu sustentava inicialmente, eu não tinha a teoria do jogo,
Mas eu não tinha a teoria do jogo de maneira explícita para mim. Com uma consciência ou uma intencionalidade. Mas estava ali. E depois da iniciação científica lá em 2013... Tanto estava ali que você sentiu. Né? Exato. A hora que nós começamos a conversar, você percebeu, nossa, tá aqui. Né? Sim. E daí, a partir da iniciação científica, isso gerou uma outra oficina, que é o Clown e o Estado de Jogo, inclusive o nome. Que é o quê? A proposta é fazer com que eu coloque as pessoas em um ambiente comum a elas, cerceado no sentido de que nós usamos uma sala fechada, onde nós não temos conexão comum no exterior, somente com aquele espaço, para que haja uma certa liberdade entre as pessoas e um certo conforto, né? No sentido de eu não tenho uma observação externa e tal. E eu vou tensionando, enquanto mediador, com que por meio dos jogos as pessoas vá conquistando a sua liberdade. É um pouco estranho falar isso, porque nós estamos num ambiente cerceado e eu estou como mediador. Mas isso é a riqueza do jogo, né? Exatamente. Eu não controlo o jogo, eu apenas vou jogando estímulos, gerando tensão para que as coisas aconteçam. Sem destruir o ambiente de jogo. Sem destruir o ambiente de jogo, inclusive o ambiente de aprendizado, né? Porque eu não estou querendo que ela chegue num fim que eu escolho. Eu quero que ela tenha a liberdade de jogar com aquilo que está disposto a ela naquele espaço. Mas você dispõe coisas a ela, porque você tem um compromisso com a aprendizagem. Exatamente. E essa aprendizagem se dá, no caso, nas trocas e nas interações que estão acontecendo naquele espaço. E é um processo de olhar para si mesmo e evidenciar os seus próprios fracassos, no caso de uma oficina de palhaço, evidenciar os seus erros e jogar com isso. Esse é um ponto muito interessante na oficina de palhaço. Eu não vou jogar com aquilo que eu acerto, mas com aquilo que eu erro, né? Porque diferente por exemplo, numa modalidade esportiva, eu tenho, em certa medida, que acertar e chegar a determinados objetivos. Sim. O objetivo do palhaço, ele tá no fracasso. Então, por isso que o jogo é muito interessante para se trabalhar com a palhaçaria. Eu preciso fracassar e aceitar o fracasso. E ao ver que fracassei, jogar com esse fracasso. Pessoal, vocês viram o quão interessante e o quanto o laboratório precisa da arte, precisa do artista e precisa desta discussão. Né? E não é só o nosso laboratório, eu acredito que a pedagogia do esporte como um todo precisa dessa discussão. Né? Então, Luiz, eu queria agradecer demais essa nossa conversa. Né? Bem, o objetivo dessa playlist é instigá-los a ir mais. Nós teremos outras discussões onde a gente vai aprofundar. O Luiz aí está começando o processo de doutoramento dele. Então tem muita coisa para a gente discutir, muita troca com todos, né? E principalmente por meio das redes sociais. Hoje a gente tem essa possibilidade de trocar com mais pessoas e acredito que aqui tem algo de muito profícuo que começou lá em 2011 e tem só crescido, adensado, e hoje nós temos uma discussão em relação à teoria do jogo que eu acho que está num ponto que muitas pessoas precisam aprender, e eu acho que melhor oportunidade do que essa, impossível. Então quem gostou, curta o canal, se inscreva, ative o sininho para que possa receber constantemente aí as nossas publicações e nos acompanhe nas outras mídias sociais, porque nosso objetivo é exatamente possibilitar essa aproximação entre aquilo que nós produzimos aqui, e nós produzimos muitas coisas, com a sociedade que precisa dessa discussão para cada vez mais a gente poder formar pessoas que possam buscar sua emancipação e cada vez serem muito mais humanizadas no sentido de pensar melhor, de sentir melhor e de agir melhor. Obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade.